O fim trágico do maior navio do mundo. Na virada do século XIX para o XX, uma corrida estava em andamento para construir os maiores, mais rápidos e luxuosos navios já vistos. Foi nesse contexto que a White Star Line encomendou a construção de 3 gigantescos transatlânticos, sendo o maior deles o RMS Titanic. O trabalho no estaleiro da Harland & Wolff, em Belfast, Irlanda do Norte, começou em 1909. Levou mais de 2 anos e o trabalho de 3.000 operários para concluir a construção. O navio era simplesmente colossal para os padrões da época. Com 269 metros de comprimento e 28 metros de largura, sua altura equivalia a um prédio de 11 andares. O Titanic tinha capacidade para transportar mais de 3.000 passageiros e tripulantes. Para servi-los, dispunha de instalações como piscinas, turco e ginásio. Havia também 2 cafés, biblioteca e até uma suíte de luxo com lareira e banheiras privativas. Os interiores luxuosos combinavam o último em conforto e tecnologia. Painéis e escadarias de madeira nobre davam um ar de opulência, enquanto os convéses inferiores abrigavam uma usina elétrica capaz de fornecer eletricidade para uma cidade pequena. O custo da construção do palácio flutuante foi astronômico para a época, cerca de 8 milhões de dólares, equivalente a mais de 400 milhões de dólares de hoje em dia. A White Star esperava que o investimento valesse a pena. O Titanic seria o maior e mais luxuoso navio já construído. Após testes no mar, o Titanic partiu em sua viagem inaugural de Southampton, Inglaterra, com destino a Nova York, no dia 10 de abril de 1912, sob o comando do experiente capitão Edward Smith. Entre os passageiros famosos a bordo estavam o empresário John Jacob Astor IV e o industrial Benjamin Guggenheim. Depois de paradas para embarque de mais passageiros na França e Irlanda, o transatlântico zarpou em direção ao Oceano Atlântico na tarde de 14 de abril. A maioria dos passageiros logo se recolheu para seus camarotes após o jantar, enquanto outros permaneciam nos salões e casas de jogos. Às 23h40 daquela noite fatídica, o vigia Frederick Fleet avistou um iceberg à frente do navio e alertou a ponte de comando. Foi dada a ordem para virar, mas o massivo navio não conseguiu desviar a tempo. O iceberg rasgou o casco do Titanic ao longo de seu flanco direito. O dano parecia contido a princípio, mas a situação logo se mostrou grave, com diversos compartimentos inundados. O comandante Smith, que anteriormente dissera ser impossível afundar o Titanic, agora tinha poucas horas para evacuar mais de 2.000 passageiros com apenas botes salva-vidas suficientes para pouco mais de metade. Enquanto a tripulação preparava os botes, os passageiros eram instruídos a vestir coletes salva-vidas e subir ao convés dos barcos. Muitos, inicialmente, achou tratar-se de um teste de segurança. A orquestra do navio tocava para manter a calma. À 00h45 do dia 15 de abril, o primeiro bote salva-vidas deixou o Titanic. A evacuação foi lenta e caótica, com regras para dar prioridade a mulheres e crianças. Vários barcos partiram sem sua capacidade máxima. Às 2h20, o Titanic se partiu em 2 e afundou rapidamente. Centenas de pessoas foram lançadas na água gelada ou puxadas pelo redemoinho criado pelo naufrágio. Os botes salva-vidas retornaram para resgatar sobreviventes, mas poucos conseguiram sobreviver mais do que 15 ou 20 minutos na água a temperaturas negativas. Quando o RMS Carpathia chegou 2 horas depois, mais de 1.500 pessoas haviam perecido na pior tragédia da história marítima da época. Entre os 705 sobreviventes estavam passageiros como a rica herdeira Margaret Molly Brown, que ajudou a remar seu bote salva-vidas e depois angariou fundos para vítimas do naufrágio. Outro sortudo foi o engenheiro japonês
Masabumi Hosono, inicialmente criticado em seu país por não ter uma morte honrosa no Titanic. O milionário Benjamin Guggenheim e o capitão Smith, por outro lado, morreram no desastre. Somente uma em cada 5 mulheres de primeira classe sobreviveram. As investigações sobre o naufrágio apontaram para uma série de erros que levaram ao desastre. O Titanic navegava em velocidade excessiva para a região, não reduziu velocidade mesmo após os avisos sobre icebergs e não tinha botes salva-vidas para todos. O que realmente condenou o inafundável foram falhas no design de seu casco e compartimentagem interna. O aço utilizado também se tornava frágil sob baixas temperaturas. Tudo isso levou ao trágico encontro do indestrutível com um pedaço de gelo no meio do Atlântico Norte. O naufrágio do Titanic gerou profundo impacto na opinião pública e levou a reformas importantes na segurança marítima. Mas o fascínio pelo grande transatlântico perdido permanece até hoje, inspirando incontáveis livros, filmes e teorias. Até mesmo um livro de ficção de 1898, Futility, parecia prever o desastre ao descrever o choque de um navio chamado Titã com um iceberg no Atlântico Norte. Seria uma coincidência extraordinária ou um caso de premonição? O mistério continua a alimentar o interesse neste navio lendário. Mais de 100 anos depois, o naufrágio do Titanic ainda intriga e encanta. Seu glamour e tragédia inspiraram gerações, e seu nome continua sinônimo dos perigos de se desafiar a natureza e subestimar as forças mais poderosas dos mares. O fim trágico desse gigante serve de eterno aviso contra a arrogância humana. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Antes de sair, não se esqueça de deixar o like, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado!